A grande verdade, gente, é que ninguém tá nem aí pra mim. E o vídeo é sobre isso. Pois é, ninguém tá nem aí pra você. Lide com isso. Olá, que bom que você voltou. Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que muitas vezes nós deixamos de fazer, pensando no que os outros vão pensar, ou inconsciente, mesmo que a gente faça, a gente tá o tempo todo ali receoso, não é nem receoso a palavra, apreensivo, achando que as pessoas estão olhando, estão notando ou estão julgando aquilo ali de alguma forma, e isso nos traz muitas travas, e eu falo isso por experiência própria. Em 2016, quando eu comecei a faculdade, meu primeiro ano no curso de pedagogia, eu lembro que depois de umas semanas, sei lá, uma semana, 2 semanas, assim, pouquíssimo tempo depois que eu comecei o curso, eu lembro de numa sessão de terapia falar... Ai, gente, é tão ridículo falar isso em voz alta, eu lembro e fico imaginando a psicóloga ouvindo. Nossa, eu tava preocupada com o que as pessoas iam achar de mim, mas sabe que ninguém ligou? Cara, eu não sei quantas mil pessoas tem dentro da universidade, assim, todos os dias. Não sei, vou dar uma pesquisada nisso e vou tentar colocar aqui. Mas só na minha sala, vamos falar por baixo? Por baixo! 120 pessoas, mais ou menos, começou o meu curso. E você acha, gente, que as pessoas estariam preocupadas comigo? Ai, gente, é muito ridículo. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender qual é o sentimento, sabe? Chegava a ser uma timidez, um medo. Na verdade, tinha um medo envolvido e eu sei do que. Eu sempre tive muito problema com baixa autoestima intelectual. O que eu não tenho de problema com a aparência, eu sempre tive de problema com o intelecto. Sempre tive medo de ser julgada ou de ser taxada como burra, ignorante, enfim. Sei até onde isso nasceu, já tratei isso em terapia. A questão é que o espaço universitário me disparava esse gatilho, de que de repente eu estaria ali com pessoas mais inteligentes que eu e blá, blá, blá. Gente, não importa. Lógico que ali dentro de tantas pessoas, tinham muitas pessoas que, academicamente falando, eram mais inteligentes que eu. Não importa isso. A grande questão é, cada um tava ali cuidando de si. Cada um tava ali fazendo o seu. E bastou poucas semanas ali, de repente um mês de curso, para saber que o tempo do universitário dentro da faculdade, ele é insano, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente tem para fazer durante o tempo de curso. Então é muita matéria, é muito conteúdo, é muito livro, é muita apostila, é muito xerox, é muito. E isso só vai piorando conforme os anos passam. Então imagina que eu cheguei na faculdade achando que as pessoas nessa loucura toda, que é o espaço universitário, estariam preocupadas em me notar. Mas faça-me o favor, né? E por que eu tô falando tudo isso anos depois, né? A gente tá em 2022, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 anos depois. Porque acreditem ou não, essa pessoa insegura num espaço novo ainda tá aqui. Eu me surpreendi, confesso que não sabia que ela tava por aqui não. Mas eu comecei há um mês, mais ou menos, a academia e eu não sabia por que eu tava com uma trava tão grande em ir pra academia. Eu sabia que tinha uma trava enorme, eu percebia que tinha Vocês sabem como é, né, gente? Quando você quer fazer uma coisa, mas você sente que tem uma resistência, um negócio te segurando. Eu não sabia exatamente pelo que se dava, sabe? Essa que é a grande questão. E eu julgava que era principalmente pelo fato de eu não gostar de musculação, né, de treino. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso porque eu tô gostando. Enfim, mais pra frente a gente faz um vídeo sobre isso porque eu tive um insight importante sobre isso também, sobre o gostar, sobre os nossos gostos. Mas, voltando aqui ao assunto, eu achava que era isso, sabe? O nível que eu não gostava dos exercícios e possivelmente eu ia me estressar e blá blá blá. Mas quando eu finalmente me matriculei, foi assim de sopetão por um motivo muito específico. Quando eu me matriculei, no primeiro dia que eu cheguei na academia, já quando eu fui fazer a matrícula, na verdade, que nem foi o dia que eu treinei, eu já percebi que eu cheguei e eu me senti pequena no espaço.
É como assim se eu estivesse me encolhendo, sabe? Uma sensação assim de que você tá encolhendo, recuando. E eu entendi que era ainda aquele medo lá de 2016 de estar num espaço novo, de me sentir julgada, né? Então, se na faculdade tinha o medo, né, do julgamento intelectual ali, na academia era o medo do julgamento quanto à minha aparência mesmo. Eu tô aqui falando com vocês aqui há alguns minutos, não sei se já deu pra notar, mas eu sou gorda. Geralmente as pessoas estão na academia com um foco diferente do que de manter um corpo gordo, né? Geralmente, não diz que é todo mundo, não diz que tá certo, que tá errado, não importa. Estou falando o que é a real, o que é. E aí eu percebi que esse medo, essa resistência que eu tava sentindo morava nesse lugar. E aí, adivinha o que aconteceu? Quando eu cheguei na academia mesmo, no dia seguinte da matrícula, né, quando eu cheguei pra treinar, acha que alguém notou? Gente, vocês acham mesmo que alguém notou que alguém chegou novo ali? Pelo amor de Deus, mas nunca. Então, assim, é muito ridículo, sabe? Quando a gente enfrenta esse medo, essa resistência e percebe que cada um tá ali fazendo o seu. Isso vale na faculdade, isso vale na academia. Gente, isso vale em qualquer espaço. A grande verdade, gente, é que ninguém tá nem aí pra mim. E o vídeo é sobre isso. Então veja, esses lugares e essas pessoas e esses ambientes e essas situações refletem, né, ou refletiam, no caso de coisas passadas, medos e julgamentos meus. Eu não conheço as pessoas desses lugares. Esse julgamento, quem está fazendo sou eu. Esse medo é meu, não é o lugar. O lugar é só uma projeção. Sou eu que sinto, sou eu que tenho esse julgamento. Então, quando a gente olha para isso, mastiga, entende, a gente consegue ir cavocando, entendendo a raiz daquilo ali e fica mais fácil de enfrentar a situação. Porque geralmente, quando a gente não enfrenta, é porque os outros, né, as pessoas, o lugar, ele tá muito gigantesco. Igual quando eu senti o primeiro dia de aula na faculdade, igual que eu senti quando eu fui fazer a matrícula na academia, tava tudo gigante, eu muito pequenininha, que é a realidade do universo, né? Mas, quando você enfrenta isso que está dentro de você e não está fora, está em você, você já consegue entender que tá todo mundo ali na mesma. Então, na faculdade, tá todo mundo ali para estudar, ou era para estar, né? Na academia, as pessoas estão ali fazendo os seus treinos. No YouTube, as pessoas estão aqui gravando os seus vídeos. No seu trabalho, você entendeu? E aí é que tá a grande questão, gente. Você já parou pra pensar o quanto você vale? Olha que pesado isso que eu vou te provocar. O quanto você vale na vida de uma pessoa que não te conhece? Mais ainda eu vou te provocar. Você já parou pra pensar o quanto você vale na vida das pessoas que te conhecem? Ou ainda mais fundo, o quanto você vale na vida das pessoas que te amam? Veja, para as pessoas que te amam, você vale muito, né? Eu, pelo menos as pessoas que eu amo, valem muito para mim. Mas eu, apesar de amá-las, tenho meus próprios problemas, tenho minhas próprias questões para resolver, tenho os meus próprios enfrentamentos diários, tenho tudo isso porque eu sou um ser humano, tanto quanto eles. As pessoas que me amam também têm suas próprias vidas. Então, gente, a gente vale assim bem pouquinho. Bem pouquinho na vida dos outros. E se a gente começa a colocar isso na balança diária, a gente tem mais coragem para enfrentar os nossos medos. Porque cada um tá fazendo o seu. Você consegue entender o quanto esse exemplo que eu tô dando abrange tudo? Qualquer coisa que você tenha medo ou que você queira muito começar e ainda não começou, sei lá, teatro, dança. Já falei tanto de dança aqui no meu canal. Qualquer uma dessas coisas. Você já parou pra pensar que muito possivelmente existe um pouco do medo do que os outros vão pensar? Ou talvez isso seja assim, claro pra você. É por medo do que os outros vão pensar. Ou é por medo do que os outros vão falar, vão julgar. Foda-se. Gente, é um grande foda-se. Até porque mesmo que esse julgamento aconteça, ainda assim você não vale quase nada na vida dessa pessoa. Ela vai te julgar ali por, sei lá, 15 segundos e depois disso ela vai seguir a vida dela. Ela não vai mais lembrar que você existe.
A questão é que quando a gente se tira do centro do mundo, né, a gente volta pra gente, do tamanhinho que a gente se iguala aos outros na nossa humanidade. A gente lembra que todo mundo tá fazendo o seu, que todo mundo tá no mesmo barco. Ai, aí vai sempre ter, ai gente, eu não aguento. Ai, mas aí você tá falando que a pessoa que tem essa vida tá igual. Gente, eu não tô falando disso, não estou falando de facilidades, de privilégios, nada disso. Eu estou falando que todo mundo enfrenta um monte de coisas desde sempre. A questão é que quando a gente se descentraliza, quando a gente entende que nós somos pequenininhos, nós nos igualamos à humanidade do outro, à humanidade do outro. Então nós retiramos boa parte dos julgamentos que nós fazemos do outro, afinal, eu entendo que ele é meu semelhante, que ele tem ali as vulnerabilidades, a humanidade dele, tanto quanto eu, ele erra. E também a gente não se preocupa tanto com o que o outro vai colocar pra gente, porque não importa quem é essa pessoa. O que é que essa pessoa dita na minha vida? Vocês entendem que quando você se tira do centro das atenções, coisa que você não é, as coisas ficam mais leves, porque você entende que você pouco vale na vida do outro? Faz sentido? E quando isso acontece, quando a gente se iguala ali à vulnerabilidade, à humanidade dos nossos irmãos, então nós tiramos também o nosso julgamento com a gente mesmo. A gente tira o olhar de julgamento de cima do outro, tira o olhar do nosso julgamento, porque a gente se entende, se compreende como ser que está evoluindo, que tem a sua humanidade, que erra, que é vulnerável. A gente consegue respeitar essa nossa humanidade, essas nossas vulnerabilidades, esses nossos medos, e isso que nos fortalece para enfrentar novas situações, para enfrentar aquilo que a gente está com medo, aquilo que a gente ainda não conseguiu dar um passo, seja lá o passo que for. A gente se fortalece para que esses passos para o novo sejam dados. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se chegou aí no seu coração, deixa nos comentários para eu saber, para eu ter um feedback aí de quem me assiste. E até o próximo vídeo. Tchau!